tá pensando episódios, por exemplo, o episódio de gratidão. Aqui no nosso telão passa só o nome das pessoas que a gente tem gratidão. Bruno Manadi, Hugo Dupré, fulano de tal, nome. Não, mas aí interessante é o outro episódio, que é o sol que a gente deveria xingar, processar, falar mal. E aí vem aí o advogado entra, isso aqui é melhor não, que vai dar processo. Isso aqui é melhor. Mas todo mundo que prejudicou, que botou terra, que cuspiu na nossa pamonha, que azedou o nosso angu. Então, fala, quebrada! Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para você que está aí do outro lado. Hoje eu estou aqui diretamente do escritório do quartel-general, dos estúdios do Fala Quebrada, acompanhado do meu grande amigo Givanildo. Comigo, passar pelas pessoas, elas vão chamar sempre ele de Nido. Então eu tenho a liberdade de chamar meu amigo Givanildo de Nido também. O rei das bicicletas. Assim, Nido, vamos conversar um assunto sério porque a gente tem pouco tempo e não podemos perder tempo com o lero-lero. O que te fez ser o que você é hoje dentro do bairro que você mora? O que te inspirou? Por quê? Qual foi o start na tua vida? Se apresente como se ninguém te conhecesse, mas se apresente e diga por quê. Por que essa inquietação em transformação do seu bairro? Da cidade de Santos, que a gente parte daqui, né, do bairro, né? Mas eu cresci aqui já assim, 36 anos, andando para 37. Cresci com a precariedade de tudo aqui, as comunidades quebradas na favela. E dentro dos amigos, quando a gente era pequeno, eu falei o seguinte, a gente estava começando e isso a gente já tinha esses problemas. E nossos amigos... Isso na adolescência? Na adolescência. Nós tínhamos 12 anos. Os primos de alguns jovens naquela época. Aí ele começou a falar de problemas. Isso há 36 anos atrás. Eu tinha 12. Aí eu falei, quando eu crescer eu vou mudar isso. Esse problema está acontecendo, a gente vai mudar. E isso o tempo passou, mudei para morar com uma nova, depois na Avenida dos Vereadores, andei pela Zona Oeste e voltei para Aracaju. Casei e vi que nada mudou. Isso quando eu era adolescente, jovem, os problemas continuavam e as pessoas que se diziam lideranças continuavam agindo da mesma forma. Então, comecei a trabalhar com a garotada. A gente já montou o projeto ABC Container, que é a Associação Biblioteca Comunitária em Container. Quantos anos tem, ABC? 13 anos. Nós estamos 15 de novembro agora fazendo 14 anos. Parece que foi muito. E começamos a trabalhar inicialmente com adultos. Então, mas a gente percebeu que os adultos também já estavam hipoterizados, cheios de problemas, cheios de uma carga muito pesada. Então, passamos a trabalhar com jovens, com as crianças dos 6 aos 14, para que a gente pudesse desenvolver neles a cidadania e que se tornasse um cidadão, um ser humano bem melhor. Alguém te inspirava a ser o Givanildo que você é hoje? Naquele momento lá atrás, tinha alguém que olhava e falava assim, cara, acho que esse é o caminho. Tinha alguém próximo, sei lá... Naquela época não, cara, porque até as redes sociais era complicado. Mas eu sempre falo que tinha 2 projetos sociais aqui que foram fundamentais para que eu seguisse o caminho do bem. Um deles era a Sede Melhoramento, que continua com o seu Inácio, e o outro se chamava Belinha, Tio Zé. Essa Belinha, ela, desde a década de 80, alimentou muitas famílias aqui no bairro. A sopa na hora do almoço e o café da manhã. Então, os jovens que têm jovens iguais que têm entre 35 e 40 anos, aproveitou a Belinha. Então, dia de manhã, tomava um suco de melancia, levava o seu saco de pão com verdura e frutas para casa. Não ia para a escola com fome, porque antes vinha na Belinha, tomava sua sopa, levava para casa, porque todos que iam lá levavam sua panela, levavam sua quentinha para casa.
E são esses dois modelos. Graças a Deus, eu nunca precisei, nunca passei por dificuldade, meu pai sempre manteve a casa, mas ele convivência com os amigos. Então, a galerinha estava lá na velhinha tomando sopa, tomando suco, então a gente estava lá. Inspirou. Socialização. Cara, vou te falar que me arrepiou falar da Belinha, porque no Monte Serra também tinha uma parada, acho que não tinha nem nome, só chamava de sopa. Hoje vai ter sopa. Lá no alto do morro, lá no alto do Monte Serra tinha, se eu não me engano, era a mãe do Serginho Bonê, lá na entrada da casa do senhor Orlando lá, ela chamava a gente para tomar sopa de tarde. É a mesma coisa, cara, era a mesma coisa. Isso que louco, não sei da onde partiu, se tinha alguém que, né, que patrocinava isso, se era só uma decisão individual de solidariedade da pessoa ali, assistencialismo, mas talvez o mais genuíno, porque lá atrás, década de 80, a gente tá falando disso aí, isso salvava vidas, cara. Sim, porque na década de 80, as pessoas, por não conhecer a história do bairro onde eu estou, que é a Lemoa, ela juntava a Lemoa em si, Viladade, que é a de Paula, que agora é Viladade, Sabuó, toda essa região era considerada Lemoa. Nós chegamos, enquanto o Sabuó tinha 600 pessoas, a Lemoa na década de 80 até 82, ela tinha 10 mil pessoas. Caramba, era bastante gente. Entendeu? Porque também era tudo isso, né? Chico de Paula, Viladade. Vários bairros, e também juntava o pessoal ali da linha férrea. Também não tinha esse polo químico, petroquímico que não tinha, estava em expansão, e tinha muitas casas na linha férrea que também era Lemoa. Então, até 82 ela chegou até 10 mil pessoas. Hoje não faz sentido para mim, ouvindo tu falar, tua preocupação e a tua insistência na pegada do fogo, da outra carga, e aí a gente tá naquele grupo lá do Coalizão, e tu tava botando, sai de fumaça, tá? Já tá uns dias e tal. Pra mim aquilo ali, eu falei, cara, o Ivanildo ficando louco com aquilo. E agora eu tô falando, cara, o quanto é arriscado, perigoso, o quanto nos assustou 2009. Sim, porque 2009 não. 2015. Porque eu vi, na verdade... 2015 ficaram 9 dias pegando fogo em dias. E eu atuei nesse incêndio, né? Minha equipe foi a primeira a chegar. Quando eu cheguei, eu estava de plantão, estava na Defesa Civil. Quando eu cheguei 7 horas, quando deu 7h37, 31 mais ou menos, porque tem 2 sistemas lá, que é o PAN e o PIR. Os 2 sistemas acionaram. Incêndio numa empresa... Começou à noite? Não, de manhã. Começou de manhã. De manhã. Então, acionaram a gente, então foi de Piú, teve mais 5 motoristas, mais 4 técnicos, nós chegamos lá, o fogo era pequeno, não tinha uns 2 metros de altura, nós só demos o tempo de ir até a ponta da empresa. Quando nós chegamos, nós voltamos para ter acesso a algum lugar. Então, em menos de, quando nós chegamos lá, em menos de 5 minutos, ninguém podia mais entrar. Então, quando a gente fala, nosso amigo André também briga muito nessa questão da segurança. Então, eu vi toda essa parte petroquímica aqui da área da Renault crescer. André Leandro, um beijo, meu irmão. Você é magnífico. Você é sensacional. Cara, a gente tem essa preocupação, porque a gente vê... Tu cortou a câmera pra mim, tu não voltou pra tu, cara. Era que você apareça, você tem que aparecer. Não, mas peraí. A gente só perguntou da tua inspiração, né? Você falou da Belinha, falou da Sociedade de Melhoramentos. Tu tinha noção de que talvez a transformação, porque pra mim vem bastante tarde, eu acho. A transformação se daria no bairro, né? Através da política. Porque... a gente hoje fala de rede social, então rede social, naquela época não existia nada disso. Né? E criar a transformação a partir de você, só você, sem a vitrine da rede social, é muito louco. Tu tinha essa noção de que a política seria a transformação, de que o Givanildo, através do Givanildo, seria a transformação? Givanildo sua família, Givanildo sua equipe, sei lá. Cara, particularmente, hoje eu me envolvo na política,
mas eu nunca acreditei que política partidária ela fosse resolver problema social, problema do meu bairro, da cidade, do país. Eu acredito que uma sociedade civil organizada ela tem mais êxito do que a política partidária ou a política em si. Porque nós queremos fazer política. Isso é fato. Agora, muitas das questões que foram resolvidas dentro do meu bairro e pelos lugares que eu passo, não foram políticas. Foi uma iniciativa da sociedade civil organizada. Por exemplo, nós temos a ABC Container. O poder público nunca entrou. Iniciativa tua. Da minha esposa e minha. A gente. Qual é o nome da tua esposa? Irene. Irene. Eu não quero te lembrar, não, né? Não. Dona Irene, parabéns. Mas quando eu cheguei com essa ideia, ela falou: tá louco. Pô, que é isso, filho? Mas por que louco? Mas abraçou. Mas ela gosta do social também. Uma pessoa, como é que ela, não falando da trabalho hoje, mas ela fazia de graça, hoje ela veio para fazer isso, com amor. Amém. E todo o tempo que a gente trabalhava aqui no bairro, no setor que ela trabalha hoje, vai todo mundo lá, a gente já conhece certinho. Então, nós hoje, dentro do nosso bairro, a gente não tem tanto valor assim que Santo Ricardo não faz milagre. Mas fora, temos mais reconhecimento do que dentro do bairro. Por exemplo, nós tem pessoas que cresceram, tem suas famílias e tudo mais, que passaram pelo nosso projeto. Eu estava nesse processo aqui da gente estar batendo um papo que a gente começou agora, né, sem roteiro nem nada, mas é porque a gente conversa tanto de política e transformação. E aí na minha cabeça vinha veio, né, nesse momento ali, de se fazer as perguntas para o Ivanildo, o que a Lemoa tem dentro da Lemoa, e tu acabou de falar, e as pessoas de fora deveriam saber que deveria ser aproveitado em outro lugar. Por exemplo, a ABC Biblioteca, claro que ela serve muito bem para o Serra. Mas o que mais tem aqui, do Givanildo e da ABC e da Dona Irene, que os outros bairros podem ser muito bem aproveitados? Pode ser coisa do convívio no dia a dia das pessoas. Sim, eu até falo, tem dois lados positivos, né? Que a Lemoa, ela precursoras, ela foi semente, foi raiz, foi base para a maioria dos bairros do Noroeste, para quem não sabe. A Lemoa, ela tem 170 anos. Então, ela existia antes do Caneleira, ela existia antes do Chico Paulo, ela existia antes do Sabuó, ela existia antes já de São Manuel. Porque tudo isso aqui, começando ali, antes do Valongo, até a divisa com o Batão, toda essa área é um sítio de um alemão. O Marco faleceu, ela ficou tomando conta, e nesse meio tempo as pessoas passavam, vamos aí no sítio da alemã, só passava a linha férrea no meio, essa que ainda existe. Depois disso, a gente não tem notícia de para onde ela foi, o que aconteceu com ela, mas toda essa área passou a ser a área da Lemoa. Então, nos apoderamos desse nome, em vez de ser alemã, passou a ser Alemoa. Ele consegue mudar tudo. Então, quando foi na década de 50, entre 50 e 55, foi feita a Anchieta. Aí se dividiu. O que é a Anchieta hoje. Aí, por exemplo, do lado da minha fé ainda tinha todas aquelas casas, aqueles albergues, que o pessoal que trabalhava no trem, inclusive até com o Batão ainda tem uma casinha no finalzinho lá, dos pescadores, ainda tem uma casinha lá que é remanescente daquela área. Agora, da década de 50, que dividiu, aí passou-se a Lemoa industrial e a Lemoa residencial. Então, toda a transformação do bairro, o nascimento do bairro, né, talvez a organização comunitária, uma vez o Instituto Elas trouxe um cara falando sobre a organização, ou a desorganização dos bairros, que é uma coisa muito louca, de muito próximo. Deu uma aula sensacional. Das periferias da Zona Noroeste, talvez das periferias da cidade de Santos, se passam pela experiência da Lemoa. É isso? Sim, porque, veja bem,
Você conhece o caminho da União, começa com um carro. Uhum. Ali só existia, posteriormente, ficou a divisão da Anchieta, algumas pessoas tiveram que trocar a linha férrea para aquele lado. Então foi cedido, foi comprado e criou-se o São Manuel. Não existia João Carlos. João Carlos é culto da Alemanha. Mora depois da antiga
tá falando aqui, na minha cabeça já tá pensando episódios, por exemplo, o episódio de gratidão. Aqui no nosso salão passa só o nome das pessoas que a gente tem gratidão. O Manadi, o Gudo Pre, o Lano de tal, não, mas aí interessante é o outro episódio, que é só o que a gente deveria xingar, processar, falar mal. E aí vem aí o advogado entra, isso aqui é melhor não, que vai dar processo. Isso aqui é melhor. Dando todo mundo que prejudicou, que botou terra, que cuspiu na nossa pamonha, que azedou o nosso angu. Então, fala, quebrada! Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para você que saiu do outro lado. Hoje eu estou aqui diretamente do escritório do quartel-general, dos estúdios do Fala Quebrada, acompanhado do meu grande amigo Givanildo. Comigo, se tu vir aquele alemão e passar pelas pessoas, elas vão chamar sempre ele de Nido. Então eu tenho a liberdade de chamar meu amigo Givanildo de Nido também, o rei das bicicletas. Assim, Nido, vamos conversar um assunto sério porque a gente tem pouco tempo e não podemos perder tempo com lero-lero. O que te fez ser o que você é hoje dentro do bairro que você mora? O que te inspirou? Por quê? Qual foi o start na tua vida? Se apresente como se ninguém te conhecesse, mas se apresente e diga por quê. Por que essa inquietação em transformação do seu bairro? Aliás, da cidade de Santos, que a gente parte daqui, né, do bairro, né? Mas eu cresci aqui já assim, 36 anos, andando para 37. Cresci com a precariedade de tudo aqui, nas comunidades quebradas na favela. E dentro dos amigos, quando a gente era pequeno, eu falei o seguinte, já estávamos começando e isso a gente já tinha esses problemas. E nossos amigos... Isso na adolescência? Na adolescência. Nós tínhamos 12 anos. Meus primos de alguns jovens naquela época. Aí a gente começou a falar de problemas. Isso há 36 anos atrás. Eu tinha 12. Aí eu falei, quando eu crescer eu vou mudar isso. Esse problema está acontecendo, a gente vai mudar. E isso o tempo passou, mudei para morar com uma nova, depois na Avenida dos Vereadores, andei pela Zona Oeste e voltei para ali. Casei e vi que nada mudou. Isso quando eu era adolescente, jovem, os problemas continuavam e as pessoas que se viam lideranças continuavam agindo da mesma forma. Então, comecei a trabalhar com a garotada. A gente já montou o projeto ABC Container, que é a Associação Biblioteca Comunitária em Container. Quantos anos tem, ABC? 13 anos. Nós estamos 15 de novembro agora fazendo 14 anos. Parece que foi muito. E começamos a trabalhar inicialmente com adultos. Então, mas a gente percebeu que os adultos também já estavam meio hipoterizados, cheios de problemas, cheios de a carga muito pesada. Então, passamos a trabalhar com jovens, com as crianças dos 6 aos 14, para que a gente pudesse desenvolver neles a cidadania e que se tornasse um cidadão, um ser humano bem melhor. Tinha alguém te inspirava a ser o Givanildo que você é hoje? Naquele momento lá atrás, tinha alguém que olhava e falava assim, cara, acho que esse é o caminho. Tinha alguém próximo, sei lá. Naquela época não, cara, porque até as redes sociais era complicado. Mas eu sempre falo que tinha 2 projetos sociais aqui que foram fundamentais para que eu seguisse o caminho do bem. Um deles era a Sete Melhoramento, que continua com o seu Inácio, e o outro se chamava Belinha, Tio Zé. Essa Belinha, ela, desde a década de 80, alimentou muitas famílias aqui no bairro. Ela dava sopa na hora do almoço e o café da manhã. Então, os jovens que têm jovens igual a mim, tem entre seus 35 e 40 anos, aproveitou a Belinha. Então, dia de manhã, tomava um suco de melancia, levava o seu saco de pão com verdura e frutas para casa. Não ia para a escola com fome, porque antes vinha na Belinha, tomava sua sopa, levava para casa, porque todos que iam lá levavam sua panela, levavam sua quentinha para casa.
E são esses dois modelos. Graças a Deus, eu nunca precisei, nunca passei por dificuldade, meu pai sempre manteve a casa, mas ele convivência com os amigos. Então, a galerinha estava lá na velhinha tomando sopa, tomando suco, então a gente estava lá. Inspirou. Socialização. Cara, vou te falar que me arrepiou falar da Belinha, porque no Monte Serra também tinha uma parada, acho que não tinha nem nome, eu só chamava de sopa. Hoje vai ter sopa. Lá no alto do morro, lá no alto do Monte Serra tinha, se eu não me engano, era a mãe do Serginho Donê, lá na entrada da casa do senhor Orlando lá, ela chamava a gente para tomar sopa de tarde. Era a mesma coisa, cara, era a mesma coisa. Isso que louco, eu não sei da onde partiu, se tinha alguém que, né, que patrocinava isso, se era só uma decisão individual de solidariedade da pessoa ali, assistencialismo, mas talvez o mais genuíno, porque lá atrás, década de 80, a gente tá falando disso aí, isso salvava vidas, cara. Sim, porque na década de 80, as pessoas, por não conhecer a história do bairro onde eu estou, que é a Lemoa, ela juntava a Lemoa em si, Viladade, que é aquele de Paula, que agora tornou Viladade, Sabuó, toda essa região era considerada Lemoa. Nós chegamos, enquanto o Sabuó tinha 600 pessoas, a Lemoa na década de 80 até 82, ela tinha 10 mil pessoas. Não, era bastante gente. Entendeu? Porque também era tudo isso, né? Chico de Paula, Viladade. Vários bairros, e também juntava o pessoal ali da linha férrea. Também não tinha esse polo químico, petroquímico que não tinha, estava em expansão, e tinha muitas casas na linha férrea que também era Lemoa. Então, a Lemoa até 82 ela chegou até 10 mil pessoas. Hoje não faz sentido para mim, ouvindo tu falar, a tua preocupação e a tua insistência na pegada do fogo, da outra carga. E aí a gente tá naquele grupo lá do Coalizão e eles estavam botando, já saindo fumaça, tá? Já tá uns dias e tal. Pra mim aquilo ali, eu falei, cara, o Ivanildo ficando louco com aquilo. E agora eu tô falando, cara, o quanto é arriscado, perigoso, o quanto nos assustou 2009. Sim, porque 2009 não. 2015. Porque eu vi, na verdade. 2015 ficaram 9 dias pegando fogo. Isso. E eu atuei nesse incêndio, né? Minha equipe foi a primeira a chegar. Quando eu cheguei, eu estava em plantão, estava na Defesa Civil. Quando eu cheguei 7 horas, quando deu 7h37, 31 mais ou menos, porque tem 2 sistemas lá, que é o PAN e o PIR. Os 2 sistemas acionaram. Incêndio numa empresa. Começou à noite? Não, de manhã. Começou de manhã. De manhã. Então acionaram a gente, então foi de Piú, ele mais 5 motoristas, mais 4 técnicos, nós chegamos lá. O fogo era pequeno, não tinha uns 2 metros de altura. Nós só demos o tempo de ir até a ponta da empresa. Quando nós chegamos, nós voltamos para ter acesso a algum lugar. Então, quando nós chegamos lá, em menos de 5 minutos, não podíamos entrar ali. Então, quando a gente fala, nosso amigo André também briga muito nessa questão da segurança. Então, eu vi toda essa parte petroquímica aqui da área da Lemoa crescer. André Leandro, um beijo, meu irmão. Você é magnífico. Você é sensacional. Cara, a gente tem essa preocupação, porque a gente vê. Tu cortou a câmera pra mim, tu não voltou pra tu, cara. Era que você apareça, você tem que aparecer. Não, mas peraí. A gente só perguntou da tua inspiração, né? Você falou da Belinha, falou da Sociedade de Melhoramentos. Tu tinha noção de que talvez a transformação, porque pra mim veio bastante tarde, eu acho. A transformação se daria no meu bairro, né? Através da política. Porque a gente hoje fala de rede social, então rede social, naquela época não existia nada disso. Né? E criar a transformação a partir de você, só você, sem a vitrine da rede social, é muito louco. Tu tinha essa noção de que a política seria a transformação, ou de que o Givanildo, através do Givanildo, seria a transformação? Givanildo sua família, Givanildo sua equipe, sei lá. Particularmente, hoje eu me envolvo na política,
Mas eu nunca acreditei que política partidária ela fosse um problema social, problema do meu bairro, da cidade, do país. Eu acredito que uma sociedade civil organizada ela tem mais êxito do que a política partidária ou a política em si. Porque no nosso direito faz política. Isso é fato. Sim. Agora, muitas das questões que foram resolvidas dentro do meu bairro e pelos lugares que eu passo, não foram com políticas públicas. Foi com iniciativas da sociedade civil organizada. Por exemplo, nós temos a ABC Container. O poder público nunca entrou. Iniciativa tua. Da minha esposa e minha. A gente. Qual é o nome da tua esposa? Irene. Irene. Ela não para de te lembrar, não, né? Não. Dona Irene, parabéns. Mas quando eu cheguei com essa ideia, ela falou: tá louco. Pô, que é isso, Lili? Mas por que louco? Mas abraçou. Mas ela é um ponto social também. Uma pessoa, como é que ela, não falando da trabalho hoje, mas ela fazia de graça, hoje ela veio para fazer isso, com amor. Amém. E todo o tempo que a gente trabalhava aqui no bairro, o setor que ela trabalha hoje vai todo mundo, a gente já conhece certinho. Então, nós hoje, dentro do nosso bairro, a gente não tem tanto valor assim que São Ricardo não faz milagre. Fora, nós temos mais reconhecimento do que dentro do bairro. Por exemplo, tem pessoas que cresceram, tem suas famílias e tudo mais, que passaram pelo nosso projeto. Eu estava nesse processo aqui da gente estar batendo um papo que a gente começou agora, né, sem roteiro nem nada, mas é porque a gente conversa tanto de política e transformação. E na minha cabeça veio veio, né, nesse momento ali, de fazer as perguntas para o Ivanildo, o que a Lemoa tem dentro da Lemoa, e tu acabou de falar, e as pessoas de fora deveriam saber que deveria ser aproveitado em outro lugar. Por exemplo, a ABC Biblioteca, claro que ela serve muito bem para o Monte Serra. Mas o que mais tem aqui, do Givanildo e da ABC, e da Dona Irene, que nos outros bairros podem ser muito bem aproveitado? Pode ser coisa do convívio no dia a dia das pessoas. Sim, eu até falo, eu tenho os lados positivos, né? Que a Lemoa, ela precursoras, ela foi semente, foi raiz, foi base para a maioria dos bairros do Noroeste, para quem não sabe. A Lemoa, ela tem 170 anos. Então, ela existia antes do Caneleira, ela existia antes do Chico de Paula, ela existia antes do Sabuó, ela existia antes do Jardim São Manuel. E tudo isso aqui, começando ali, antes do Valongo, até a divisa com o Batão, toda essa área é um sítio de um alemão. O marido faleceu, ela ficou tomando conta, e nesse meio tempo, as pessoas passavam, vamos aí no sítio da alemã. Só passava a linha férrea no meio, essa que aí existe. Depois disso, a gente não tem notícia de para onde ela foi, o que aconteceu com ela, mas toda essa área passou a ser a Lemoa. Então, nos apoderamos desse nome, em vez de ser alemã, passou a ser Alemoa. O brasileiro consegue mudar tudo. Então, quando foi na década de 50, entre 50 e 55, foi feita a Anchieta. Aí se dividiu. O que é a Anchieta hoje. Aí, por exemplo, do lado da minha fé ainda tinha todas aquelas casas, aqueles albergues, o pessoal que trabalhava no trem, inclusive até com o Batão ainda tem uma casinha no finalzinho lá, dos pescadores, ainda tem uma casinha lá que é remanescente daquela área. Após a década de 50, que dividiu, aí passou-se a Lemoa industrial e a Lemoa residencial. Então, toda a transformação do bairro, o nascimento do bairro, né, talvez a organização comunitária, uma vez o Instituto Elas trouxe um cara falando sobre a organização ou a desorganização dos bairros, que é uma coisa muito louca, de muito próximo. Deu uma aula sensacional. Das periferias da Zona Noroeste, talvez das periferias da cidade de Santos, se passam pela experiência da Lemoa. É isso? Sim, porque, veja bem,
Você conhece o Caminho da União, começa a um carro. Uhum. Ali só existia, posteriormente, com a divisão da Anchieta, algumas pessoas tiveram que trocar a linha férrea para aquele lado. Então foi cedido, foi comprado e criou-se já de São Manuel. Não existia João Carlos. João Carlos é fruto da Alemanha. Da antiga que foram morar na Alemanha e construíram João Carlos. Foram invadindo a parte que era a rua João Carlos. O Caminho da União, a mesma coisa. Moradores que saíram daqui, foram para São Manuel, de São Manuel não conseguiam pagar aluguel e foram. Isso já São Manuel mesmo. São Manuel mesmo. São Manuel mesmo. Então, o Caminho da União, metade, isso que eu morei lá. Metade do Caminho da União era a pessoa do bairro da Alemanha. Isso que ano, sabe? No finalzinho de 80 para 90. Recente. Pantanal não existia Pantanal, existia o Sabote, Chibó e no máximo ali a Vila Gogó. Vila? Gogó. Não. Que é um bairro que fica do lado do ML. Aquela rua ali, ela é conhecida como hoje tem outro nome, não lembro qual é. Mas aquela rua que fica lateral ao IML, o antigo IML, a Vila Gogó. Só tinha aquela rua. Eu vou perguntar a explicação, porque o Gogó. Também não sei. E onde a IML era uma lugar onde vendia plantas, e onde é o Campo dos Santos era o nosso campo de Atira de Gui. Atira de Gui, eu lembro. Jogamos muito ali, e não tinha um Pantanal. Então, quando eu falo que a gente andou por tudo esse caminho, a gente andou. Acho que essa vivência de percepção de crescimento e também tem um estudo do Givanildo com relação a tudo isso. Nem que seja sua memória de vila, mas também das pesquisas para falar e para poder entender e tal, né? A gente tem amigos em todos esses bairros e cada hora a gente encontra um e vai sabendo mais, vai descobrindo, mas principalmente acho que no teu caso foi de vivência, de viver, de estar lá, de estar com o pé no barro, na lama mesmo, lutando. Porque além de conhecer as pessoas, porque eu convivi em todos os bairros, então a gente fala tomar em pipa. Não sei se você lembra quais são, aqui em Santos, quais eram as melhores pipas. Você sabe onde era? Onde é? Eu falei que era o senhor que eu fazia lá no Monte Serra. Retiro. O Retiro na Zona Oeste sempre foi o melhor, o bairro que mais destacava em pipas, fabricação e material de pipa. Para mim que sou do Morro, por exemplo, o mercadinho do Monte Serra ia na Casa da Rio na 7 de setembro ou no Morro São Bento comprar pipa. Na minha infância eu cresci com um amigo nosso lá, que é o Cláudio, que fazia pipa. Eu passava o dia inteiro fazendo pipa com ele e vendia, ganhava ajudava a encapar, aprendia a encapar e tal. Será, O Borretiro, ele era um bairro que com pipa. Então o que a gente fazia? Aí nós não íamos para Nossa de Fátima. Aqui no bairro da Vergonha tinha chamado uma Pedra do Casal. Na antiga era uma ponte. O canal, no passava draga, que sempre fazia a limpeza do canal do Rio São Jorge. Nós íamos limpeza no canal, Carta Maria Mulato. Nessa época, eu cheguei aqui em 87, então a gente ia até essa pedra, que é a parte mais rasa e mais próxima, atravessávamos lavando, íamos lá do Retiro. Quando a gente não pegava as pipas, a gente tomava corrida. Pegava o carro. Brincadeira da parte, então era isso. A gente passava daqui no Retiro, então cresci no Retiro, Areia Branca. E a gente via toda aquela situação ali. Por exemplo, aqui no apartamento seco, Vila Tela, Caminho São José, o Sebastião, tudo, a gente andou tudo por aqui. Então a gente conhece, vivendo, os amigos que moram ali. Então, quando a gente tem um nosso amigo, vocês conhecem o Sandrinho? da última ponte. Quando a gente começa a conversar, que alguém fala que é de quebrada, tem que conhecer quebrada. Onde? Sou cria. Mas você não pisou na lama, você não olhou em palafita, você não pegou Maria Mulata. Então você não é cria. Então hoje, não tem tantas pessoas que eu conheça naquela área. Mas os caminhos a gente conhece, hein? Isso. Mas acho que os bairros têm essa mudança
Santos tem perdido muita gente para ir morar na Praia Grande, muita gente indo morar em São Vicente, o pessoal numa condição de vida que melhorou, não consegue se estabelecer em Santos. Né? Então, de vida muito alto. Monte Serrato tem muita gente também que mudou, muita gente que saiu do Monte Serrato, tem muita gente nova no Monte Serrato chegando. Né? Acho que faz parte do processo dessa urbanização, realocação das pessoas na cidade, né? Mas a vida tu casou. Na verdade, eu casei com 25, né? Então, aí falando na parte social, eu comecei a trabalhar na área social. Não, eu estou falando do casamento, porque assim, é uma construção social individual tua ali, que pode dar o norte para a luta, não vai dar o norte de qualquer jeito. Ou acaba a luta, ou para a luta, ou toca fogo, vamos para cima. No caso da Nirã que tu falou, botou para cima. Vamos junto. Então, na verdade, o que acontece? Aí onde vem. Vai dar muito ruim, mas eu vou contigo até o final para ver onde vai dar. É isso. O que acontece? Ó, aí vem falando do projeto de casamento, eu trabalhava numa empresa chamada Copar. Ela trabalhava só com reparo em contêiner. Eu sou soldador, caldeira naval, então é a minha área. Quando eu cheguei, eu vim trabalhar de ajudante. Mas essa empresa, em relação a desse container, ela abriu minha mente, porque eu fui trabalhar de ajudante nessa empresa, mas quando eu percebi o que essa empresa fazia, os funcionários lá, eles não entendiam a grandeza daquela empresa. Então, quando eu cheguei lá, eu falei assim, você é ajudante, amassar painel, trabalhar com ferro, tal, mas quando um encarregado, que ele era carpinteiro, me chamou para ajudar ele, quando eu cheguei nos trabalhos que eu estava realizando, eu já gostava de mexer com madeira, ele fazia muito barraco, meu pai. Minha base familiar é meu pai. Meu pai, ele resolve tudo. E por gostar de madeira, ficar com caldeira e tal, quando eu cheguei nesse que eu tinha fazer, era um container chamado Jumbão, que é enorme. O engenheiro chegou para o dono da empresa, trouxe a carreta, como container, falou assim, eu vou cuidar de uma obra do lado do sul e não vou ter que vir para casa. Eu quero que você transforme isso aqui numa casa para mim. Metade eu quero meu escritório, e a outra metade eu quero um lugar aconchegante para que na hora que eu entre, eu me sinta em casa. Aí trouxeram o projeto do arquiteto, aí uma das informações dentro da construção civil, autentificações. Aí quando mostraram o projeto, que os desenhos não existia 3D, marquetezinha e tal, eu falei, cara, vocês querem fazer isso sem desconto de energia? Acho que 6 meses estava pronto. Você olha de fora, igual a biblioteca, você olha e eu botei. Quando você olhava assim, toda a parte do escritório dele. Essa história tu nunca me contou, não. Foi daí a ideia do container, do projeto. Sabe por que eu tô. Aí a gente vai falando, vai conversando, vai vendo as ideias. Eu tenho essa regularização fundiária do morro, chuva de 2020, saiu um monte de casa, tá saindo mais casa agora e tal. Eu comecei, aí tu fica pensando em todas as possibilidades, né? É aquela história a gente começa a ver um monte de coisa errada, o que é ruim, o que não presta, um olhar sempre negativo. Tem isso. É isso. Parece rapper, né? A gente tá sempre denunciando, né? O rapper é isso. O rap é isso. E aí, ultimamente, eu tenho pensado muito em casa de container no Monte Serrato. Talvez seja, não sei, pode ser que seja mais leve, mais fácil de sustentar no solo, de pelo menos fazer ali o baldrame ali e tal. Sempre. Se você pesquisar hoje, casa de container, o que é maravilhoso? Em Campinas, as prefeituras, até 95, pela verba, tinha muitas cozinhas, muitas salas de aula, era em container. A empresa era aqui, que é uma área, tem container que não tem condição mais de transportar mercadoria, e as empresas contratavam. Então, eu fiz muita escola,
muitas cozinhas, lanchonete, lotérica, tudo em container. Então você vê a gama de coisas que você consegue. E dentro do projeto, minha ideia é, quando nessa loucura, que me chamaram de louco, na verdade. A ideia é, em cada lugar que houvesse um container de PET, que é o container de 20, montasse um projeto desse. Infelizmente nunca consegui. Ainda não tive realizações, mas sim, cada comunidade, por exemplo, chega no Monte Serra, tem um espaço para botar um projeto desse, vamos lá. Eu fico pensando, juro, pegar vamos começar a citar o nome de um monte de empresa para ver se toca no coração e chega neles lá, né? Aqui na Marginal tem, acho que não sei se é a Line ou a Mesquita que tem os containers. Tem a Line e tem a Silvia. Mas eu fico pensando acho que é Gelog também, não sei. Mas eu fico pensando na ideal guindaste, porque ela vai botar os containers lá no alto do morro. Os guindastes, os caras são gigantes. Imagina fazer uma vila, tipo, abrir tudo igualzinho as casinhas, os sobradinhos, sei lá, tudo de jeito algum. Em São Paulo, por exemplo, o meu projeto, vou até falar, meu projeto hoje. É patenteado, né? Se você copiar, agora os direitos disponível ali. Meu projeto hoje, mas já tem em São Paulo. O que acontece? Ele tá copiando de alguém. Comprar colocar só o terreno. Por exemplo, você quer montar uma loja de roupa. Você comercial só encontra. Já tem tudo, já desenhei e tal, mas a parte financeira que pega. Colocar um terreno ou comprar, pegar todas as licenças, comprar os containers, fazer. Como é que quer uma loja? Como é que quer a tua loja? Fazer o layout da sua loja e chegar para você dentro do container. Tá aí. Eu posso colocar para você, eu posso vender. Alô, pequenas empresas e grandes negócios. Anota aí. Pequenas empresas e grandes negócios. Container editado, configurado para o seu empreendimento. Você quer uma loja de capinha de celular, tem um container do jeitinho que você deseja. É desenhado, trabalhado, confeccionado pelo nosso parceiro Givanildo. Então, hoje, por exemplo, em São Paulo, tem muitas lojas que já adquiriram esse conceito. Por exemplo, tem faz a locação do terreno, compra 3, 4 containers e faz. No interior de São Paulo tem mansões com 5 de alto. Eu vejo os containers que as carretas transportam para fazer showroom, eventos e tal. E aí tu vê alguns vídeos aí fora, né? De container que se transforma como se fosse um trailer. O caminhão para ali, o motorhome, ele abre, expande de lado assim e fica uma mega de uma casa. Eu, até 2010, meu projeto, eu fazia mais. Meu último ano que fez baile foi 2010, mas minha ideia... Agora eu vou estar com cada Cara, não tem mais condição de fazer. Não é nada, cara, tá das antigas. Então, ó, tem funk bom atual. É só passar e procurar, que tem uns caras que mandam muito bem as minas. Todos. Então, qual é a minha ideia? Container de 20. Um container dentro do container, com andames. Eu pego um caminhão, mas na hora de montar o palco, ele abre o braço, o tampo dele eu tomo, já serve como o tablado do palco, os sons, o equipamento de som e as caixas. É difícil fazer isso? Isso. Agora eu vou te pegar. Começa. E o monociclo é difícil? Estamos cobrando de... Toda vez que eu passo lá na bicicletaria lá na Pacata, lá, eu falo, ô Giovanni, é difícil fazer o monociclo, vou fazer pra tu, agora eu tô aproveitando que ele tá falando uma coisa tão grandiosa, isso pra mim, eu visualizo isso que você tá falando, né, do container, porque eu já vi algum vídeo parecido assim, e eu também tenho uma piração com essas coisas. Mexi com
com sol, mexeu com madeira, então, o meu pai fez aquilo. Então, na década de 2000, quando eu comecei a namorar com minha esposa, a gente começou a fazer, a gente se converteu. Tá explicado porque acabou dando funk. Exatamente, tá explicado. Então, ela também já é cristã, então eu comecei a mudar. Eu comecei a participar da social. Comecei também a levar a palavra de Deus e ser chamado como chama. Agora sim, 100%. As pessoas olham, veem os criadores hoje e não sabem o que é. Você não conseguia, não tinha água, não tinha energia, esgoto a céu aberto, aquele cheiro, insetos, mosca, à torta e direito. Então, eu peguei essa parte. Então, quando a gente via, a gente tá... É porque lá era o lixão da Lemoa, né? Era o lixão. Era o lixão da Lemoa, né? Antes de ir pro sítio das neves, era Então, eu peguei assim, a gente trabalhava com alguns adultos, já tinha uma dependência química, já tinha uma série de problemas e a gente tentava resgatar, não dava. Dava vencimento. Fui parando aos poucos. Aí quando eu entrei nessa empresa, eu falei, cara, fazendo um trabalho no contrário. Eu fazia parte de um grupo que já fazia. Quando a galinha fechou, esse grupo assumiu o trabalho social. Ah, legal. Não no mesmo nível, mas dava folha de Natal todo final de ano, ajudava com a alimentação, pegava aqueles alimentos das feiras, trazia, dividia. Dava assistência. Então, dava assistência. Aí eu trouxe essa ideia. Eu queria fazer uma biblioteca comunitária. Aí teve um rapaz, ele é falecido hoje, Evandro, ele é conhecido como Santíssimo. Se interessou, biblioteca da favela? Tudo bem. Tem um cara que tem uns contatos e fez um contato com uma editora, uma livraria. Esse dono dessa livraria era advogado e mandou acho que 600 exemplares. Desses exemplares, eu não fiquei com ele, mas a pessoa ficou, que era a coleção do Harry Potter. Assim que lançou, trouxe e tal. E deve fazer um trabalho social, cultural e educativo, onde tivesse livre acesso. Mas a pessoa, não, tem que ser aqui na minha casa. Depois, se for na sua casa, vai ter hora para abrir, hora para fechar. Aí, dentro dessas discussões, na tua pergunta, o que me motivou foi uma frase que essa pessoa que trabalha no social falou o seguinte para mim: pobre não precisa de educação e nem de cultura, precisa de comida na mesa. Eu voltei para aquilo, falei, como é que é? Não precisa de educação e cultura? Não, porque eles têm barriga, tá com uma barriga na foto, né? Assim, precisa de comida. Eu falei, mas não posso dar comida para ele. Que loucura. Eu tô tentando cavucar para saber de onde foi o start, agora eu descobri o start. Aí me revoltei. Eu nunca fui eu sou uma pessoa muito inquieta. Enquanto eu não resolvo o problema, eu não consigo parar. Eu fui para casa, não lembro trazer os livros. Eu falei para minha esposa, eu quero fazer uma biblioteca, falei com essa pessoa, tal. Que em 2010, fizemos uma homenagem para ele, entregamos um troféu, ele já estava aí antes. E eu falei, não aceito isso. Aí ele já para com isso, quando você... 2008 para 2009. Ronaldo Pereira, Elos, foi 2008. Eu, junto com uma empresa chamada Mariel, um amigo meu de Mariel aqui, né? Exatamente, um amigo meu chamado Marcelo Pedroso. Tem a história para ele quando está começando aqui, falou, quer fazer uma biblioteca? Ele está falando, não contando. Faz o seguinte, meu patrão e sócio, chamado Eduardo, mas segunda-feira eu falava com ele. Fui lá, mostrei o trabalho social que a gente já fazia e falei ideia para ele. Contou em que eu não posso te dar. Não. Ele também trabalhava com reparo. A gente chama de túnel. Ele pegava o container de 40, tirava o fundo e tirava a pele.
O fundo ele colocava a porta e à frente ele fazia um painel e colocava o fundo. Então, fica só o túnel. Ele falou, ó, esse túnel tá aí, se você quiser levar. Você leva o túnel, você leva os colipós, pegados por um, você leva os painéis e você tem que ir lá. Fechou? O estilo da arquibancada da solda. Botou a empilhadeira, botou em cima, pegou a empilhadeira, deu todo o caminhão, botou em cima e trouxe. E eu me agarrava com ele. Quando o contrato estava pronto. Isso louco. A gente tem essas coisas conhecimentos, a gente foi atrás, conseguiu tudo, foi tudo. Do jeito que estava aquele contando que você conhece, essa pessoa que não queria biblioteca denunciou que o espaço estava sendo utilizado para instituição. Qual lugar, qual é o morro que você não encontra uma camisinha, não encontra um pino? Não tem como você. Não tem como. Não tem como. Aí nosso amigo. Quebrado é quebrado. Nosso amigo Furtado, que era fechado com essa pessoa. Pô, já sabe que a gente vai postar isso aí tudo, mano. Vou postar. Foi mais um copo da edição. Um vereador que era fechado com essa pessoa articulou junto com o coronel Perrenot o seguinte: tira. Aí consegui marcar uma reunião com o coronel Perrenot lá na. Eu lembrava dessa história aí do nosso amigo vereador. Uma CSEG. Chamei. Aí eu já não estava na câmera. Aí quem me apresentou a câmera, na verdade, foi o Ronaldo Pereira. Isso que me levou para o político. Frequentamos todos os gabinetes e conseguimos achar 2. O que prometeu, o que. Prometeu que ia ajudar, tal. Prometeu que iria na reunião, lá na CSEG, no mercado, lá na CSEG, então. Aí eu sempre pensei o seguinte, sempre plano B. Se isso não dá certo, o outro dá. Um cara que eu tiro o chapéu e em qualquer lugar pode falar mal dele como for, mas eu o defendo. Um cara chamado Hugo do Pre, era vereador, tinha acabado de assumir. Eu contei a história para ele falou assim, Júnior, eu vou discutir isso aí não. Seguinte, eu vou chegar umas meia hora atrasado. Mas eu vou. A gente teve uma reunião, aí quem foi um diretor nosso, que é o Thomas, o Leonardo Goro. E chegamos lá e tal. E ele sentou na cadeira dele, uma cadeira redonda. Aqui é a denúncia. Vamos arrancar. Por isso, tal. Daí ele não gosta de pobre, não gosta de solteiro. Aí nessa história toda, aí o Adilson Júnior conhece o seu trabalho, já era amigo do Leonardo. Conhece o trabalho sério, trabalho com criança, não. Vamos tirar. Está na favela, está em terreno que não pertence a vocês, está irregular, vamos tirar. Eu falei, tem certeza? Tem, vou tirar. Fala o seguinte, aí ele me ligou a voz. Vou ligar para o Adilson Júnior agora. Boa tarde, vereador, tudo bem? Tudo bem? Eu estou aqui com o pessoal que conhece você e tal. O Leonardo, o Givanildo, o Thomas. O pessoal conhece, o Leonardo é meu amigo, o Givanildo conhece o trabalho dele, trabalho sério. Só que ela achou que não estava no nível agora. Temos uma denúncia aí, a gente precisa remover esse problema. Aí o Adilson. Conheço o trabalho, secretário, eu conheço o trabalho, sei que é um trabalho sério, mas eu não tenho nada a ver com isso, não tenho dinheiro para ajudar. O senhor faça o que o senhor quiser. Aí ele fez assim pra gente. Aí eu tinha feito para mover, o Hugo do Pre. 25 minutos depois, mais ou menos uma meia hora, ele chegou. Pô, desculpa aí, pessoal, que estou atrasado. Oi, tudo bem? Voltando novamente a história, ele falou o seguinte, ó, coronel, isso é o seguinte, secretário, eu assumo o programa. Qualquer problema que tiver com esse container, com esse projeto, pode jogar na minha conta. Eu assumo. Os vídeos estão comigo, o trabalho é sério, e eu estou com ele. Tudo bem? Tem certeza? Tenho. Por isso que eu gosto do Pre. A gente, no modo geral, né? As lideranças comunitárias como a gente
relação de amor e ódio com os vereadores. Né? É fato. Né? Tem cara que a gente gosta, mas já tretou. Tem cara que a gente não quer nem olhar mais na cara, porque a gente que é de periferia, que exerce um trabalho de liderança, vira para-raio para candidatos a vereadores eleitos, a nos procurar, por conta do número que a gente movimenta de pessoas, de eleitores. E aí a gente recebe, porque a gente acredita na transformação do bairro, na melhoria, naquele básico do básico. Eu lembro do meu avô tinha uma forma de puxar saco de político, mas meu avô ainda brigava lá atrás por água encanada, iluminação, calçamento e tal. Às vezes, e aí você para e pensa que às vezes ainda estamos brigando por isso, né? Ainda estamos brigando por isso. E aí, quando a gente começa a receber esses caras serem eleitos, virar as costas pra gente, dá um mínimo de atenção, porque às vezes não vem nada. Não vem nada assim, ele tem que somar na nossa causa, tem que nos ouvir, porque depois eles vão lá pra Câmara e querem que a gente fique indo e voltando lá, se humilhando, pedindo, levando, mas pouco é feito, não é comprada a briga. E aí eu acho que é onde entrou a minha causa, tu entrou primeiro que eu ainda, e saí candidato. E saiu candidato, não vou nem dizer de agora, né, porque tu tá como pré, né, mas vou dizer do passado, saiu quantas vezes candidato? Nem pré pode? Não, eu coloquei meu nome à disposição. Calma aí. Ah, porque também tem toda uma questão aí legal também do que pode falar, se não pode. Mas anteriormente só candidato quantas vezes? Uma. Tá. E não é fácil. Não, é complicado. Eu digo que. Só candidato em que ano? 2020. Isso aí junto, então. Isso aí junto. Não, você é primeiro. Você é primeiro de abandono rápido. Então, eu particularmente, eu assumi porque eu também ia fazer isso. Mas é uma aprendizado enorme. Porque, eu vou falar que em 2020 eu saí candidato, retirei minha candidatura, e aí você percebe que você não está posto à prova. Eu não fui posto à prova. Né? Eu não tenho números para apresentar. Né? Em 2020 eu tinha uma equipe com 13 diretores e boa parte do Montserrat. A gente não é fato. Porque também tem pessoas do Montserrat que têm gratidão por outros vereadores, né, e tal. E é esse tipo de amarração que às vezes as pessoas entendem que precisa dar aquele voto para aquela pessoa. Por essa razão não vai votar no Nido que mora no bairro, ou Arquimedes que mora no bairro. Sendo que a gente ali precisa provar que o bairro é nosso, quem vai lutar por nós, muito embora vereador eleito, você é da cidade. Né? E é por isso que eu perguntei lá atrás, o que tem dentro da Lemoa que você pode levar para fora. Né? O que tem dentro da Lemoa, como ABC Container, como as experiências que o Givanildo viveu dos bairros votos da Zona Noroeste, esses personagens do passado, né? Belinha, o seu Zé, né? Tio Zé. Essas pessoas que talvez tenham uma influência muito grande de tipo memória afetiva e falar assim, eles fizeram muito certo. Sim. Ao mesmo tempo, eu sempre converso com algumas pessoas e entendo o seguinte, que ao mesmo tempo que eles fizeram muito bem para o meu bairro, eles também fizeram muito mal. Deram peixe, não ensinaram a pescar. É isso. Tornaram nossa comunidade muito dependente. Mas quando é de dentro para fora, de dentro do bairro, essas pessoas estão fazendo, é porque enxergam que às vezes tem pessoas que de fato precisam mesmo desse apoio. Agora, quando é de fora para dentro, o assistencialismo, porque aí dando uma força, assistência, dando aquela moral, não vai passar fome não. Né? Agora, quando vem de fora, é assistencialismo, e aí às vezes eu entendo que aí eu percebo que é dar o peixe. Então, porque as pessoas ficam acostumadas. Muito mal acostumadas, porque hoje, por exemplo, se eu particularmente, no nosso trabalho, na ABC Container, a gente ajuda famílias, aí eu levo o cristianismo. O que a tua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Sim. Então, tem muitas famílias que precisam de uma cesta, precisam de um atendimento médico, precisam de um caminhamento, precisam de um... A gente faz isso, mas sem divulgar.
Aí é onde nós erramos. De 2011 até 2014, ninguém conhecia a ABC Contânia. Ela trabalhava no anonimato, no underground. Sim, então, e o Givanildo e a Irene incomodavam. A gente não levava pedrada, não levava martelada. A gente estava ali. Tudo isso mudou em 2014. Porque eu vi uma propaganda uma premiação chamada Comunidade em Ação. Pô, eu lembro desse prêmio. Em 2014 eu estive aqui, em setembro de 2013. Setembro de 2013 eu estive aqui, em 2014 a gente fez outro sarau aqui com o Ronaldo. Isso. Então aí eu falei assim, caramba, será que a gente ganharia? Ganhava. Eu falei pra minha esposa assim, vamos fazer. Eu fui lá, Botou a ABC na vitrine. botei. Aí quando deu um mês, aí fez a seleção, né? Foi o voto popular, depois os júris foram, acho que foram 200 projetos inscritos, foram 15 para a final. E aí, até então, logo no Teatro Guarani, aí a parte política. Aí a gente, a partir daquele momento, aí foi a premiação de categoria esporte, categoria isso, categoria aquilo. E tinha uma categoria que era a última, que era destaque. A emoção começou, a gente não ganhou na educação, Vai ganhando esse destaque. não ganhamos na cultura, que a gente também trabalha com cultura, ganhamos no esporte, então deixa quieto. Aí quando foi no último, esqueci o nome, aquele gordinho era Chore? alguma coisa, Lander, o nome dele. Aí, e agora a última categoria da noite. Boni. Tony Lander. A última categoria da noite. E esse é o dia especial. Aí elogiou. E na verdade nós não usávamos o nome ABC Container. Nós usávamos o com. Nosso intuito era Da parte de um grupo. exatamente, O Facebook, exatamente. O grupo não existe lá. Eu tenho, tu vai. Não. O com, União das Comunidades, porque a nossa ideia, quando nós criamos o projeto, Era coalizão. coalizão. Exatamente. Porque eu uso sempre a frase do nosso amigo André. Nós estamos separados, mas sempre unidos. Piratininga, Jardim São Manuel e Alemoa. E Vila dos Criadores. Vila dos Criadores. Então, aí quando ele se elogiou, aí... Nossa, 42 minutos já. Eu nem falo, a mulher já me ligou aqui, não dá pra você, cara. Então, para terminar, aí elogiou, falou assim, projeto UCOM. Todo mundo levantou. Eu falei, tanto cara, que o esposo estava gravando, ela começou a perguntar toda a gravação. Aí, quem foi? Eu subi lá, recebi a premiação. Ele agradeceu, ele, não, eu posso falar para você. Falei 8 minutos. Tu não podia pensar diferente disso. Aí, cara, aí A gente vai gravar 10 minutos aqui, estamos 40 e poucos. Aí, nesses 8 minutos, aí quem tava na plateia, meu Deus, é maravilhoso, quem tava na plateia? É o meu menor. Quem tava na plateia? Wilson Júnior. Quem tava na plateia? O prefeito de 5 dos 9 municípios. Inclusive, acho que era o Paulo Alexandre, então, na época. Era o Paulo Alexandre, o primeiro mandato dele. Quem tava lá? Todo mundo que pisou na gente. Agora é melhor. Comecei a falar sobre comunidade. Aí, eu acho que foi você que falou uma vez a definição de comunidade. Eu acho que não sei você, foi alguém conhecido. Comunidade, onde você encontra saneamento básico, transporte, saúde, educação, você encontra tudo. Em favela não tem isso. Então não é uma comunidade. Deve ser do Ronaldo, porque o Instituto Wallace, o pessoal do Wallace tem muito essa pegada de comum. Isso. Foi alguém conhecido. Então, quando eu comecei a falar isso, só vi as cadeiras. Vocês que são empresários, são prefeitos, são vereadores, são secretários, têm que ir lá nas favelas. Comunidade não. Favelas. Vocês usam a palavra comunidade para esconder a realidade. Eu moro numa favela.
pessoas de bem, tem pessoas trabalhadoras, tem pessoas que são capazes. Porque na época eu até falei que nós tínhamos advogados, nós tínhamos professor de balé clássico, nós tínhamos engenheiro, arquiteto naquela época, e eu conheci as pessoas, e vocês não valorizam. Então, passem a conhecer mais as favelas e nossa comunidade e descobrir o que tem lá dentro. Quando a gente diz sobre ter essas pessoas, ter as experiências dentro do nosso bairro para levar para fora, o que mais fantástico, eu falaria até um palavrão numa outra ocasião, mas o que mais fantástico a gente tem aqui dentro são as pessoas. Exatamente. Né? E aí é que tá, quando a pessoa que mora num bairro de classe média, ou classe bem mais alta, bem mais abastada, a pessoa que se forma ali, né, esse engenheiro, esse médico, esse advogado, essa professora de balé, esse professor e tal, ele sai dali talvez sem um compromisso com o seu bairro, ele tem um compromisso com a sua vida. Exatamente. E a gente que está de liderança e vê essas pessoas se formando e essas potências dentro do nosso bairro, tudo que a gente sonha é que essas pessoas dê fruto, que eles interajam, contribuam dentro do nosso bairro. E talvez eles com toda essa formação, não tenham esse ímpeto de ir lá, essa inquietação, e é preciso desses caras como você, como o próprio Leandro, o André Leandro, né? Como diversas outras lideranças comunitárias que têm essa vontade de querer transformar. Às vezes a transformação a partir da nossa vontade, às vezes mais do que qualquer outra coisa, né? Porque às vezes a gente tem uma ideologia, essa ideologia às vezes não funciona, porque na vida real é outra pegada, né? Eu quero mesmo, o meu sonho de Monte Serra é que seja uma Dubai, seja uma Noruega, uma Suécia, um Japão, que se tenha tudo em primeiro lugar, em primeiro mundo. E talvez acho que é isso também para tu com a relação à Lemoa. Sim, porque falando do Monte Serra, a gente é um dos maiores pontos turísticos do de Santos, onde tem os cassinos. Sim. É a história que o Monte Serra tem. Vai voltar os cassinos, hein? Fiquei sabendo ontem, viu? Ontem lá passou, talvez vá para... Passou, legal, cara. E a gente vê... inclusive, teve um dos professores de educação física que falou pra gente, olha, eu estudei 4 anos, não dá para fazer de graça hoje, eu quero ganhar por isso. Infelizmente não dá para contribuir com o projeto. Eu entendi, mas porque é isso. Mas às vezes a gente espera muito, porque de alguma forma a gente contribuiu para que ele se formasse. Uhum. Por exemplo, teve um deles que foi estagiário no nosso projeto, de outro projeto, lá dentro da ABC, e uma das... eu nunca pensei em dinheiro. Sempre no que qualquer instituição, qualquer empresa pudesse trazer de benefício para o meu bairro. Eu só pedi 3 coisas para essa entidade. Contratasse 3 funcionários da comunidade. O professor, o estagiário e a secretária. O professor era ele, o estagiário também era o professor de jiu-jitsu, André Lima. André, um abraço. Um cara que contribui muito, muito, muito. E até hoje se preocupa com o projeto. Então, a gente espera que as pessoas, quando se formam, elas dêem uma contribuição. Infelizmente, isso não acontece. Mas, cara, o nosso trabalho é constante. Se a gente parar, por exemplo, em 2019, a gente pensou em parar. Já aconteceu com você? Não. Chegou em 2019, a gente estava com um problema financeiro, que mantinha sempre a minha esposa e eu. Não recebia um dinheiro de poder público, nem empresário, nem de ninguém. E eu reuni a diretoria e falei assim, eu não tenho condição mais. Eu sempre tive trabalho, sempre tive comércio, eu sempre tive 3 fontes de renda. Meu comércio, meu trabalho, e sempre fazia algumas coisas por fora. Então, conseguia manter o projeto. Então, a gente não estava conseguindo mais. Para nos ajudar, a pandemia de 2020 complicou tudo. 2020, 2021, 2022, a gente continuou pensando nessa ideia de parar. Aí, quando foi 2023, nós encontramos uma empresa que hoje está nos ajudando.
Ela ajuda sem precisar. E falou assim: vocês não vão fechar, não. Não vai fechar. Porque eu conheço o trabalho de vocês e a gente vai ajudar de alguma forma. Estruturar. As dívidas a gente vê depois, mas vamos estruturar, vamos buscar parceiros. O nosso parceiro, por exemplo, que pareça, que estamos aqui, é o pessoal da Coab, né? Que é a área da Coab. Então cedeu a área naquela época. A gente tá para minha esposa. E ela briga com Cedeu a área para a gente até hoje. Eu sempre atualizando o comodato. Na época eu era o presidente, era o Hélio, passou o Maurício, então a gente está sempre em dia com o comodato. E o trabalho continua. Agora tem um cara que me cobrou, mudando de assunto, tem um cara que me cobrou um monociclo, mas eu vou cobrar o seguinte: vai fazer 14 anos de ABC Container e eu convidei um poeta, um escritor para escrever nossa história. E o cara está enrolando até agora. Você vê, se eu escrevesse qualquer tipo de história já faltava, porque tem quanta coisa eu fui ouvindo hoje que eu não sabia, né? É um processo demorado escrever e tal. Então, e para você ver, eu te mando essa filmagem. E para você ver, dentro desse processo Renault, o do Prego eu não contei, esse container que hoje, no mercado de hoje, está valendo entre 15 a 17 mil reais. Ele foi vendido por 225 reais. Depois de um ano, o processo, o Ministério Público teve que remover. Foram 5 viaturas da Guarda Municipal, mais 5 viaturas da Militar. Eu trabalhava lá perto, ali no Tetel, do lado do meu amigo Boy, na Mogli, trabalhava de quadrilheiro lá. Só escutei quando falaram que estavam removendo o container e venderam para quem? Para o seu Manolo, que é do Jabuca, que era amigo meu, e que cedeu parte do material para reformar o container. Ele me liga. Manolo, tá onde? Tô aqui do lado, seu Manolo, tô trabalhando. Tem que você vir aqui no almoço? Então eu não sabia que tinha sido vendido. Tá assim, seu Manolo, quando você vai pro almoço, vou aí, a gente conversa, tá? Aí quando eu cheguei lá, ele falou: você conhece isso aqui? Oxi. Aí esse container não é aquele que eu tinha vendido a reforma. Eu falei: eu vou aqui. A Guarda Municipal com a Militar veio e eu tive documentado, né? É um documento. Mandaram todos os livros para a regional, que estava tava os livros, tinta, ferramenta, tudo lá, e o container foi vendido por 225 reais. Aí é onde entra a parte. Por isso que não ouvi mais de política. Porque a sociedade civil organizada e com conhecimento, ela pode entrar em qualquer lugar. Mas se você não tiver conhecimento político, esquece. Aí, o senhor Manolo, eu quero a cópia desse recibo que eles venderam para você, que eu vou entrar com o processo. Aí é onde entra o Rotary Clube. Sobre a história, a pessoa do seu Francisco, um dermatologista que veio me conhecer, toda história. É grande essa história, vou parar por aqui. Mas, o personagem que entrou, o seu Francisco, que nos ajudou a ter o contato que tem hoje, que o Rotary doou, entra o Bruno Orlandi. Estava saindo candidato a vereador, ele procurou, nos apresentou o doutor Francisco. 2016? Não, 2011. Bruno? Não, ele ia se candidatar. Fazendo campanha, tal. Aí me procurou para apoiar ele que seria na campanha dele. Não, teve um ano que a gente somou assim de conversar, acho que foi 2016. Então, eu sou muito grato também a ele. Não apoiei o 2016. Mas ele esqueceu um pouquinho, mas ele, naquela ocasião ele veio, apresentou seu Francisco. Aí, olha só, ele é advogado. Olha a sabedoria dele, Givanildo. Você quer o seu projeto mesmo, que sai do papel? Esquece esse negócio de processo. Quanto à prefeitura? Esquece. Quem me deu uma dica assim uma vez foi o Rivaldo, o ouvidor. Ele gravava vídeo descendo a lena, batendo. Eu falei, que mais desmarcando. Antes de dar presidente da sociedade, né, de ter ficado presidente naquela ocasião,
Marcar reunião com o prefeito. O Paulo demorava, não rolava. Acho que talvez essa segunda melhorando mais teve reunião com o Paulo Alexandre foi a gente na Grande Serra. Muitos. E aí foi melhorando, assim. Sim, não que a gente deixasse de gravar um vídeo. Mas o vídeo vinha porque cria um ambiente hostil entre as pessoas. Chega disso. Esse mesmo conselho, Isso no sentido de polarização. A gente vai estar para brigar pelo morro, pela quebrada, sempre pelo nosso bairro. Vamos brigar, a luta é nossa, até o final. Né? Esse tipo de injustiça não vamos aceitar. Mas se puder marcar reunião e a gente resolver isso aí. então, esse mesmo conselho, Eu vou sugerir até, Dona Irene, deixa eu botar uma cerveja aqui, pô. Não velho, mas eu visitante bode. vai ter um cafezinho, vai ter uma copa. Pode botar cerveja dentro do copo de Pelo menos, eu tô aceitando doação por umas 4 canecas do Stanley. Exato. Não, dá Personalizado. personalizado o projeto. Você que trabalha com personalização de canecas, faça aí um Fala Quebrada, a gente vai divulgar o seu nome, sua empresa, você. Então a gente, o Bruno Rangel nos ajudou nesse conselho. Aí, Giovanni, com sabedoria. Você quer o projeto, que eu vou te apresentar alguém que possa talvez você ajudar, que é o Dr. Francisco. Na época era presidente do Rotary. Ele veio conhecer todo o processo, o Rotary deu o container. Aí fizemos uma maquete, fomos até o Hélio, que era o presidente. Ele queria ceder outra área pra gente, mas a gente levou a maquete de isopor. A maquete de criança, eu levei coberta pra você ver. A gente pegou para ter coisa de criança. Eu levei fiz o container. Os sonhos estão sendo uma realidade, cara. Fiz o container. José sonhou, cara. Container quadradinho. Fiz a maquete do alojamento, onde eu morava naquela época. Eu morava no alojamento. A Defesa Civil tinha encomendado minha casa, pra você ver. Aí eu levei lá pra ele, ele falou, abriu a planta do alojamento e falou assim, eu vou te dar essa área aqui do lado do CRAS, porque você pode fazer essa interlocução com eles. Tem um exercício social, tá? Eu falei, mas eu não quero aqui. Fala Quebrada, ele tem advogado? Não tem. Porque na minha cabeça tá falando aqui, na minha cabeça já tá pensando episódios, por exemplo. O episódio de gratidão. Aqui no nosso telão passa só o nome das pessoas que a gente tem gratidão. O Manadi, o Gudo Pre, fulano de tal, não, mas aí interessante é o outro episódio, que é o sol que a gente deveria xingar, processar, falar mal. E aí vem aí o advogado entra, isso aqui é melhor não, que vai dar processo. Isso aqui não, de todo mundo que prejudicou, que botou terra, que cuspiu na nossa pamonha, que azedou o nosso angu. Então, cara, são 13 anos de trabalho que quem olha pro container e vê o trabalho, não foi fácil, cara. Fui ameaçado, a gente fez tanta coisa. Então, eu levamos a maquete de criança coberta e chegamos lá e tentamos nos convencer a pegar essa área. Eu falei, mas aí a sabedoria. Aqui não entra um caminhão, aqui a gente não vai ter acesso. O que a gente quer é isso aqui. Aí abri a maquete, tá aqui, ó. Tá vendo? Porque eu não quero isso, porque eu quero esse espaço tá ocioso aqui. Botar ele aqui, vai caber certinho aqui. Aí a arquiteta foi lá, teve a capacidade de pegar uma das cópias do projeto. Já tinha um container desenhado perto do CRAS, ela recortou, porque ele tá em escala, né? Cortou, trouxe para o outro projeto e colocou em cima. Eu olhei para o presidente assim, que era o Hélio, tá certinho. Tá bom então, o comodato vai sair. Fiquei um ano com esse comodato. E essas pessoas que pisaram, jogaram área na nossa pamonha. Aí, 14 anos agora, dia 15 de novembro. Aí quando complicar, o doutor Francisco falou, Giovanildo, o Rotary comprou um container para você, ele veio conhecer a área, mostrei a comunidade, como era na favela, né? Mostrei a favela para ele, falei, aí ele me ligou na terça-feira. De olho, nós já tem um parceiro nosso ali no Jabaquara que tem container, comprou um container de 40 novo, mas não cabia lá. Falei, seu Francisco, não cabe lá. O container que você escolher vai ser entregue lá. Já tá pago pelo Rotary, o transporte tá pago, tudo pago. Só entrega o endereço. Aí não aconteceu o caminhão
Quando esse contêiner chega e começou as ligações para Coab, a Cefeg, Renault, a Wagner Ramos. Jogaram um contêiner velho aqui dentro do alojamento, ninguém sabe de quem é. Que é isso aqui? E eu me incomodado. As ligações começou. Aí no final da tarde, quando deu umas 6 horas, cheguei. Tava aquela muvuca. Um disco voador, tá? Aí, amigo, fala que esse contêiner é teu? Por que tu quer essa tranqueira aqui, meu irmão? A gente não tem isso aqui, não. Isso aqui tá no lugar. Eu falei, antes de você falar, tá aqui, ó. Eu tenho um contrato autorizando para montar um projeto social aqui. Aquela pessoa que falou que a favela não precisava de educação, cultura, foi a primeira a denunciar. Acho que é. Quando ficou sabendo que tinha um contrato, autorização para o contrato estar lá, aí começou. Viu que não dava certo, calou a boca. Ficamos Mais um vencido. mais um vencido. Então, por isso, aí vem o conselho do rival. Quem fala muito, um ditado que meu pai sempre fala, quem fala muito dá bom dia cavalo. Verdade. Muitas das coisas que a gente conquistou, de 2014 para cá, a gente conquistou no silêncio, porque tem mais pessoas que torcem contra a gente do que a favor. Mas aí que tá, política, ela se fez necessária, fundamental, Sim, para vencer obstáculos que estavam aqui dentro, né? exatamente. Obstáculos que, lógico, quando você leva para outras esferas, as questões burocráticas, elas também estão ali para funcionar. A gente não quer trabalhar também contra a lei, né? A margem da lei. A gente quer trabalhar direitinho. Então, de repente, tem alguém com mais conhecimento, com mais abertura, né? E parceiros que possam nos ajudar e fortalecer nossa causa, mas isso tem a ver com o desenvolvimento do teu trabalho. Com o teu cara crachava, que é o Givanildo, que desenvolve ele. Qual o trabalho? Porque também se não tivesse sustentação, raiz, né? Tivesse credibilidade, o Givanildo, a Irene, a ABC, tinha morrido, não faria 14 anos. Exatamente. Teria morrido, teria caído na primeira denúncia. E a persistência, porque, claro, aí pode cair, vendeu, tirou, roubou, levou pra lá, vendeu pra cá, trocou pra cá, tomar, trouxe de volta, pegou, ganhou, parceiro, credibilidade. Então, justamente isso. Por exemplo, causa. Nós fomos renovar o comodato há pouco tempo, aí o presidente da Coab olhou uma pilha de documentos desse tamanho assim. Fotos, porque cada vez que ia renovar, fazer o relatório. E, cara, isso é de falar. Você conhece o que está hoje. Era o conteúdo pequenininho, escondidinho. Aí a gente tem autorização para utilizar 95 metros quadrados. Possibilidade de mais 25 metros quadrados. Nesse raio de 95 metros quadrados, nós estávamos fazendo um muro que era de madeira, isolamento. Olhar no Facebook, no pessoal, você vai ver que eu postei todo o processo de adaptação. Era madeira, a gente conseguiu uma parceria para fazer um muro, aquele muro que hoje... Gratidão. Aí nada. Eu vim pra cá há 10 minutos, eu preciso ir embora. Minha companheira, vou te fazer um pedido. Nem que seja um cortinho, possa isso hoje para salvar minha pele lá em casa. Se vira, tu vai ter que... Mentira, se vira não, lógico que não. Mas você que está interessado em saber essa história, toda essa riqueza de história, porque eu mesmo estou surpreendido, porque algumas coisas eu não sabia. Histórias que eu não sabia. É de superação, é de vitória. Vale a pena ouvir esse podcast completo, na íntegra. O Giovanni vai cortar algumas partes, senão o nosso jurídico não vai suportar o tamanho desse processo. Mas são dentro do bairro da Limoa. É um amigo querido que me deve um monociclo e eu devo uma poesia gigante para ele contando toda essa história. Que não dá uma poesia, mas dá para resumir numa palavra só, que é amor. Givanildo ama a sua comunidade, ama a sua história, ama a sua vida, ama a sua esposa. Portanto, meus amigos, eu tenho o maior prazer de estar no Fala Quebrada, que é o quartel-general do Givanildo apresentando como se eu fosse o apresentador. Mas é a generosidade dele, é o carinho dele, é o respeito, a nossa amizade que já tem alguns anos. Não sou amigo de infância do Givanildo, mas eu tenho
muito carinho. Júlio, muito obrigado por me receber aqui e me permitir ser o apresentador. Você sabe, né? De fácil é seu. E na verdade, não é apresentar, eu tô com a ideia mais uma vez e eu pedi pra gravar, a gente tá gravando. Se vai ao ar, eu não sei. Ainda bem que tu não foi botou online, né? A pessoa, se a gente botar ao vivo, Deixa eu botar aqui que. deixa eu dar uma podada no nome das pessoas aí. Então, mas você sabe que você foi pedra do tropeço na caminhada do meu irmão. E aí, pessoal? Forte abraço para geral, que Deus abençoe a todos. A caminhada do favelado, do periférico, do pessoal da comunidade continua. Se inspire no Ivanildo e é nós até o final. É isso aí.